É muito complicado, gente. Muito complicado. Mas quando essa grade cair, aí que vocês irão ver as naves daquele tamanho que eu sempre afirmei para vocês. E elas estarão posicionadas em cada capital do mundo. Todas. Imagina você acordar amanhã, hoje é sábado, meio domingo, a gente vê aquele reboliço aqui no hotel, a imprensa divulgando, focalizando ali em Brasília, por exemplo, uma nave gigantesca. E aí? Como é que vai estar a cabeça das pessoas? Aí vai começar a querer resposta de quem? Do governo, resposta da religião, entendeu? Aí quando eles tiverem que falar para nós a verdade que é irrefutável, essa grade vai ser desligada. Entendeu? Justamente isso foi criado para a gente não entender que a ciência, em 60% dela, é uma mentira, que foi introduzida para fazer com que os nossos conceitos não fossem valorizados quando a gente tivesse algum tipo de questionamento acerca das coisas. Então a ciência, o estudo em geral, ele veio para nos fazer, né, ter dúvidas, porque a gente aprendeu de uma coisa e agora a gente está aprendendo de outra forma. Então o cérebro não vai aceitar, a mente não vai aceitar. Aí você é que vai ter a liberdade de poder escolher, entender e acreditar naquilo que te convém, né? Mas fora do nosso planeta não é do jeito que eles falam. Tanto é que a ciência fala que os planetas, aqui está o Sol, que os planetas estão aqui, não é? Mentira. O Sol está aqui, né? E os planetas estão assim. E isso a ciência nunca vai dizer. Mas não é assim. É assim. Entendeu? É loucura. Igual eu falei para vocês. Eu, Carlos Henrique Fonseca, né? Nasci no dia 4 de outubro de 1978. É aquilo que eu vi. Então eu sou testemunho de mim. Eu não posso mentir e falar, não, de outro jeito, não. É o que eu vi. E eu respondo por isso, entendeu? E vocês irão ver? Irão. Estando vivos ou passando para outra realidade, irão testemunhar do mesmo jeito. Como o Eli Batista testemunhou, como o Edson de Carvalho testemunhou, como outras pessoas da lista de transmissão, que antes de entrar em óbito, eu avisei para elas que elas iam partir, e hoje elas sabem que o que o Carlos falou foi verdade, mas até então era a verdade do Carlos Henrique, não daquelas pessoas. Então, como elas experimentaram o fator morte, agora é a verdade delas também. Entendeu? Aí é esperar acontecer. Mais alguma pergunta aí, gente? Então, meu nome é Adelaide, eu já falei de manhã. Eu quero agradecer a Major, né, que foi a minha primeira amiga que trouxe o conhecimento da experiência do Carlos para mim. Então, com muita pergunta para ela, e ela mandou, vai estudar. Eu fui estudar e cheguei a esse conhecimento, o privilégio de estar aqui hoje com vocês. Então, Carlos, a minha pergunta é, quase todos aqui eu acho que são aposentados, né? E lá em Araçaí, como é que vai ser a vida do dia a dia, a alimentação, a vivência? Aposentados naquela época vai poder receber aposentadoria? Vai ter que se abrir negando as suas aposentadorias? Aqui, eu vou dar aqui um exemplo aqui das pessoas, né, que já frequentaram lá a casa em Matosinhos. Está aqui a Graça, a Meriene, né, a Silvia, a mãe da Silvia, o Rosênio. Todo mundo que passa por aquele portão de uma simples casa sente algo diferente. Se eu estiver mentindo aqui, vocês corrigem. O Homero mesmo foi uma pessoa que falou, Carlos, depois que eu passei pelo portão, é diferente as coisas aqui dentro. E lá é uma casa comum. Então, lá em Araçuaí, lembra que eu falei que lá tem um dispositivo? E esse dispositivo vai fazer, já faz, né? Com que a temperatura daquela cidade, a mínima seja 14 graus e a máxima 24. Então ninguém vai morrer de frio, ninguém vai morrer de calor. É vocês que irão plantar
e se alimentar daquilo que a terra vai dar para vocês. Lá não tem dinheiro. Tanto é que de 2028 para cima, as cédulas vai acabar. Tudo hoje é digital justamente para poder disciplinar a gente. Você imagina só você não ter mais as cédulas, não ter mais dinheiro, tem que ser só, por exemplo, né, transferência como o Pix, ou usar o cartão, ou então o chip da besta, né, para comprar, para vender. Por que que eu peguei um pouco da minha riqueza e converti ela em ouro? Justamente porque vocês irão usar isso como moeda de troca, para vocês terem mantimentos. Porque, igual eu falei para vocês, eu vou embora, vocês irão ficar. Então, um de vocês, não por mim, vai ser escolhido por eles, e vocês terão acesso a eles como eu tenho, e eles é que vão direcionar vocês às pessoas que vocês irão comprar através da moeda que é o ouro. Porque essa moeda aí digital, ela não vai existir. Não vai existir. Por isso que eu estou convertendo as minhas coisas para ficar para vocês, que eu não vou levar nada. Né? Mais alguma pergunta aí? Eu tenho uma pergunta. Boa tarde, eu sou o Marcos de São José. Eu tenho duas perguntas. No seus áudios você fala das 7 visões, né? Que, se eu não me engano, uma das visões é a de luz, que você vê tudo de luz. Outra visão é que você vê tudo em tempo real. Outra visão é que você vê em forma geométrica, matematicamente. Eu queria que você me falasse mais dessas visões, né? Como faz para acessá-las? Tem que pronunciar um código, um sigilo. E a outra pergunta eu esqueci, mas eu vou lembrar. Bom, no meu caso, nos meus olhos mesmo, eu tenho sigilos feitos pelo próprio Zamaniel. Então, assim, por mais que eu esteja olhando para o seu olho, eu estou olhando porque minha mente diz que eu estou olhando para o seu olho. Mas eu não enxergo vocês da maneira que vocês estão me enxergando. Eu não enxergo orelha, nem nariz, nem boca, nem cabelo, nada. Entendeu? Isso aí é uma condição que me foi dada. Em relação à primeira e à sétima visão, é uma questão da evolução e do desbloqueio genético que eles te dão. Primeiro vem o desbloqueio genético, em seguida o desbloqueio energético, que é a que você mencionou, a sua geometria divina, que as pessoas chamam de geometria sagrada. Né? Então, quando você, primeiro, é desbloqueado geneticamente falando, você já vai ser diferente, correto? Em seguida já vem o desbloqueio da sua energia, que é através da sua glândula pineal, que nada mais é do que o fragmento da centelha divina. E respondendo uma pergunta, junto com a sua, que me foi feita, e eu acabei deixando passar, é que as pessoas falaram assim: Carlos, nós somos daqui, a nossa centelha não é. Centelha nenhuma tem um lugar fixo, correto? Ela fica vagando. Quando encontra-se o mundo, essa centelha é depositada no mundo e ela cai no solo. E ali, a condição biológica daquele planeta vai unificar naquela centelha. E ali, a partir daquele momento, que vai criar o genotipo daquela criação. Deu para vocês entenderem? Por isso que existem seres reptilianos, seres insectoides. Então, na imensidão da existência, que a gente chama de universo, tem bilhares e bilhares de centelhas que nunca sequer nem nasceu. Entendeu? Então, recobrando aqui, para terminar de responder, a nossa glândula pineal, ela é uma luz. É um fragmento da Criadora e do Criador. É um fragmento. Quando isso é desbloqueado por eles, porque só eles que podem fazer isso, você consegue ver as pessoas de uma outra maneira que, do modo convencional, você não veria. Você consegue ver através das paredes, você consegue ler o pensamento das pessoas, você consegue compreender e antecipar milésimos de segundos à frente. Isso é bom? Não. Isso é uma verdadeira desgraça para quem tem. Porque eu estou conversando com vocês aqui, ó, eu escuto o pensamento de todo mundo, eu escuto quem está lá fora, eu escuto eles falando comigo. Para a ciência, né, para a ciência medicinal, eu sou uma pessoa esquizofrênica, porque eu escuto vozes. Não é verdade?
Então imagina só, você ter tudo isso sem motivo algum. Então por isso que eles desbloqueiam você, geneticamente falando, que é na carne, depois te desbloqueia através do campo energético, para que duas coisas possam se unir em uma só, para que você tenha controle, porque tem muitas pessoas que por si só já se desbloqueia na carne, aí elas desenvolvem esquizofrenia. As pessoas ficam ouvindo vozes, a ciência não diz que a pessoa louca, não é. É porque ela está numa condição que ela precisa de ajuda, mas ninguém consegue ajudar a não ser dopá-la de medicamento. Mas as vozes que ela ouve é a voz do pensamento de outras pessoas, que às vezes, tipo assim, poxa, eu tô com sede. Aí o esquizofrênico escuta, aí eu tô com sede, ele vai lá, ela tá com sede. Entendeu como é que é? Então essa é a condição. Bora aqui. Bom, Carlos, eu queria... Eu acho que não está funcionando. Eu queria voltar à questão astrofísica, só colocando um ponto de vista. Eu tenho uma dúvida, na verdade. Quem iniciou toda essa construção que nos permitiu criar aquilo que a gente chama de civilização moderna foi Newton, né? Que desenvolveu o conceito de gravidade, maçã caindo na cabeça, coisa do tipo massa, quanto maior a massa, maior a força atrativa. Então, isto depois evoluiu para a física einsteiniana, né, que deu outro conceito a tempo, espaço, etc. Como é que isso tudo se situa? Essas pessoas foram conduzidas a criar uma ficção, porque os veículos que rodam por aí, os aviões que voam, etc., são todos, pelo menos, baseados na física newtoniana. Eu gostaria que você, por favor, explorasse um pouquinho isso. Bom, igual eu falei para vocês, né, 60% da ciência ela é verdadeira. 40% é uma criação. Então, o conceito dos matemáticos do passado nada mais foi do que uma inspiração da sua civilização respectiva. Só que tem que o conceito correto foi dado para essas pessoas que se destacaram na sociedade antiga, né, que serve como base para os desenvolvimentos atuais. Só que ao longo desse trajeto há a corrupção, que são aquelas pessoas que vão deturpar o ensinamento para quando alguém tiver dúvida ou questionamento acerca de alguma coisa, né, não conseguir se expressar. Deu para você entender? Então, o conceito matemático de massa, densidade, gravidade, ele é em parte verdadeiro. A outra parte é anexada justamente para haver controvérsias, né? Chamada meia-verdade. Isso. Meia-verdade, isso mesmo. Obrigado. Alex. Sou eu, Alex Rio. Sobre a equação divina. Eu acho muito chato e perturbador ficar enchendo o saco. E eu gostaria de saber se vai acontecer ou não da reorganização da nossa equação divina. Porque seria até legal que a gente pare de te perguntar coisa pra caramba. E a gente se virar, né? Isso vai acontecer ou não? Nesse mundo aqui, não. Nossa, tu vai se enchendo o saco. Não, você tem só 13 anos para frente. Passa rápido. É 2 cursos superior. Né? 2 faculdades. Eu não consegui ouvir ele falar. Se Aqui, ó, bom. Bom, eu vou fazer uma pergunta agora. Só um momentinho. Ô, Carlos, é o seguinte, é um tema que já faz tempo que eu venho pensando no assunto, já era para perguntar para ti sobre esse assunto. Não sei se ele é complexo ou é simples, né? Eu dou um exemplo, aquela vez que você foi falar com aquele pessoal lá da universidade sobre matemática, que foi colocado você alguma coisa ali que aí você ficou expert na matemática, né? Lembra desse áudio? Tá. A minha pergunta é assim, sobre o ser humano, a cabeça do ser humano. Cérebro, essência e
a mente, né? Então, assim, se for simples, que você responda agora, se for complexo, se for tão complexo, que você faça um áudio para a gente, entende? Que aqui na chat coloque alguma, se ainda precisa, né? Como foi feito uma vez, mas para você relacionar onde se forma o pensamento, a massa encefálica, a glândula pineal, o cérebro, a relação entre tudo, a química do cérebro, porque a nossa ciência ela fala que quando a química do cérebro desanda, temos pessoas lá dentro do manicômio até, né? Então, se você pudesse, se for simples, que fale agora, mas se for complexo, que façam um áudio para todos, né? Mas aí, a relação, assim, quando você, há um desequilíbrio no cérebro, que você fica com endorfina. Mas é isso que eu acabei de falar, né? É a questão quando a pessoa, por si só, se desbloqueia, né? Que é uma coisa que acontece em muitas pessoas, que as pessoas chamam de pessoas expert, né? Ou nerds por aí. E isso aí traz uma condição desfavorável para a pessoa porque ela não compreende. Mas em relação à composição da massa do cérebro, do crânio, do couro, isso aí não intervém nada. O que manda é a centelha divina. É ela que manda. A centelha divina é que manda. O que está ao redor dela é só a forma física que foi programada para esse mundo, né? E que foi alterada geneticamente. Entendeu? Não tem assim uma questão assim, vamos supor, a massa cinzenta é uma porcentagem e a outra massa não pode ter a mesma porcentagem porque vai ter um desequilíbrio. Não existe isso. Não existe isso. Mais alguma coisa? Agora é 15 e 10. Às vezes 6 horas não, Boa tarde. É o Carlos. Cara, a questão é a seguinte. A gente, quando a gente chega na beira do mar, na floresta, a gente sente energia do lugar, ou você imagina o universo, as estrelas, né? Aí eu queria fazer uma pergunta, qual que é a forma, né, que a gente possa sair desse manto holográfico que tem, sobre o planeta, que a gente possa conseguir visualizar essas constelações mais próximas, como você relatou aí no caso, quando dá um delay lá no sistema lá da galera que não quer o bem desse planeta. O que pode ser feito, né? Qual que é a forma, algum sigilo que a gente possa despertar a nossa pineal, sei lá, para que a gente possa acessar essas consciências elevadas ou sair fora do planeta, se é assim permitido. Tem algumas químicas da floresta que a gente utiliza, que a gente expande, né? E sai fora, você visualiza a geometria, sem precisar disso. Há alguma forma de que a gente possa acessar isso? Em relação a essa grade holográfica, não. Porque isso aí é uma tecnologia, né? Isso aí está estabelecido, está lá. Em relação à expansão em você como pessoa e você procurar a intimidade com a natureza, é aquilo que eu já ensinei, correto? Então nós temos esse planeta. Nós temos a consciência do planeta, que é o núcleo lóbido, que é a centelha de vida dele, né? Para você acessar, você tem que demonstrar para essa consciência que você é merecedor. E como você faz para ser merecedor? É abraçando uma árvore, por mais louco que pode ser. É você ver um animal na rua e você cumprimentar o animal como parte de você, sem preconceito. É você ver a criação precisando de ajuda e você ter decência para poder ajudar. Se caso não ajudar, levar para quem possa ajudar. É você estender a mão para o seu semelhante, mas não permitir ser enganado. É você utilizar aquele código que eu passei antes de fazer qualquer coisa para o próximo, para você agir com razão e nunca com a emoção. Por quê?
Porque esses homens e mulheres do espaço, eles não têm esse sentimento que nós temos que faz confusão na nossa mente. Eles são totalmente racionais, certo? Então, quando você se torna racional e você se libera desse sentimento, você atrai a consciência do planeta. E se você atrai a consciência do planeta, você acaba mais cedo ou mais tarde se tornando a própria consciência do planeta. Então você vai olhar para um animal, você vai compreender o que ele quer. Se ela permitir, como já permitiu várias vezes, você vai ouvir o animal conversar com você. Porque a linguagem dos animais é universal. Sabiam disso? Não existe, creio, no nosso mundo, o inglês, o francês, o espanhol, né, o mandarim, não. O animal é uma linguagem universal. Então aí tudo que está à sua volta, ao seu redor, vai se manifestar de acordo com o que você é. Deu para você entender? Então se você, primeiro, né, faz uma autoanálise de si mesmo, e você compreende o seu lugar nesse mundo, e você permite o conflito interno, e você resolve isso, e você tem a decência de praticar isso que eu falei para você, para atrair a consciência do planeta, que ele sabe da sua existência, sabe tudo que vai acontecer com você. Ela sabe, ela sabe. Mas é necessário você demonstrar para ela que você tem interesse, por mais que ela deteste a gente. Você está entendendo? Por mais que ela deteste a gente, eu falo isso porque é verdade. Entendeu? Aí sim, ao seu redor, as coisas irão se manifestar de um jeito que você não precisa se preocupar que horas que vai cair, ou que hora que vai ter um delay holográfico para você visualizar. Ela própria vai mostrar isso dentro da sua mente, fazer você compreender, que é aquilo que as pessoas chamam de inspiração. É você ver algo que você não compreende, mas você sabe que existe, mas ninguém conseguiu te provar que existe. Mas você sabe que existe porque dentro de você, você já compreendeu isso, entendeu? Que é as informações que ela dá a gente. É a única forma. Agora, em relação ao sigilo para desbloqueio, né, da centelha divina, existe. Mas se eu passo para vocês, vocês não estarão preparados e vai desenvolver essa questão que eu falei da esquizofrenia. Vocês vão passar a ter visões que vão prejudicar vocês. Aí daqui a pouco vocês estarão internados no hospital psiquiátrico. Entendeu? Então esse é o problema. Então, para as coisas acontecerem, tem que ser um passo de cada vez. O primeiro passo, volta aqui a repetir, é você compreender quem você é. Compreendeu? É você se ajudar. Ajudou? É aí que você vai ter capacidade de fazer algo para alguém. Deu para você entender? Aí você vai viver em harmonia. Igual essa moça aqui. Hoje a gente estava lá, né? Ela virou para mim e falou com isso, Carlos, eu abraço a árvore. Eu falei assim, mas o pessoal agora vai falar assim, ela é cara, né? Ela falou assim, Carlos, para mim tanto faz como tanto faz, né? Quer dizer, ela já chegou a um status que ela não está nem aí para que o mundo pense dela. Ela está importando com o que ela quer que aconteça na vida dela, através da conexão dela, através do que ela acredita que é possível, que seja possível. Aí isso vai fazer com que ela se desenvolva por si só. Entendeu? E aí que começa a chegar as coisas boas pra gente. Entendeu? Desde o primeiro dia que você... Eu lembro. No meio da rua, cumprimento o animal, né? É isso aí. Já saiu de casa e refeição. Antigamente eu tinha medo de cachorro. Pode fazer a pergunta. E agora no prédio tem uma árvorezinha, né? Aquela ali é... Eu moro no meio do mar. Adelaide novamente. Carlos, eu vou fazer duas perguntas. Uma não tem nada a ver com a outra, mas para mim não esquecer. Eu tenho uma irmã que ela com 63 anos, ela deu Alzheimer. Faz 7 anos que ela está com Alzheimer. Ela viajou para muitos países, ela era a química de uma empresa muito grande, de pisos, e aposentou e deu 5 anos depois deu Alzheimer. A gente fica assim, a família, tudo questionando, né, do que aquilo ali. Meu pai morreu com 83 anos, minha mãe com 70, ninguém da família teve Alzheimer. Uma mulher muito inteligente. Eu gostaria, assim, algum esclarecimento, que a gente tem os questionamentos familiares, assim, da pessoa que ela era. Porque a gente, às vezes, até questiona, era muito brava no emprego dela.
E esse é um, né? O outro seria as nossas contas bancárias. Não que eu sou tão apegada na minha conta bancária, mas, por exemplo, assim, a gente tem os bancos digitais que a gente está migrando para lá. A gente deve deixar aquelas aplicações, a gente deve... Eu comecei até a usufruir alguma coisa, fazer alguma coisa que eu tenho que fazer, porque daqui a pouco os bancos tomam tudo e nós ficamos economizando e a gente não sabe o futuro. Eu queria dar algum esclarecimento como a gente deveria prosseguir com esse caminho. Obrigada. Olha, a questão, né, do Alzheimer é uma questão muito relativa, né? Isso tem a ver com falta de vitamina no organismo, que contribui. Tem a ver com a questão da condição genética, que é hereditária, independentemente da família ter tido ou não, e depois apareceu uma pessoa na sua família que tem, isso é muito relativo. Agora, em relação à questão das finanças, eu não opto por isso, né? Porque senão, daqui a pouco eu vou ser o consultor financeiro seus. Não. Se o dinheiro está lá aplicado, isso te faz bem, deixa, né? Se você vai sacar para fazer alguma coisa, faça. Igual eu falei, viva o dia de hoje como se não houvesse o amanhã. Mas também não precisa desfazer de tudo no desespero, porque vai achar que vai ter um apagão, né, dos bancos e você vai perder tudo. Não. Senão a pessoa acaba não vivendo. Então, conselhos em relação ao que você deve fazer com o dinheiro que está no banco ou não, eu me abstenho disso, né? Isso aí é uma coisa pessoal de cada um, né? Porque daqui a pouco eu falo, não, pega tudo, converte em ouro, aí daqui a pouco você converte, alguém sabe que você converteu, vai lá e te rouba. E aí? Né? Então, essas coisas eu prefiro nem optar. Aí vai sobrar para quem? Vou falar para mim. Então deixa no banco, seja digital, seja físico, independentemente do banco, uma hora tudo isso vai acabar mesmo, então, né? Quando acabar, vai ver. Quando acabar, termina. Ô Paulo, tem alguém ali, Paulo? Tá, depois aqui na frente. Boa tarde, meu nome é Nalva, eu sou de São Paulo. Primeiro eu quero pedir permissão para o Marques. Eu prefiro ficar sentada, se vocês não se incomodam. Se eu posso falar o que eu estou pensando. Posso? Pessoas, eu peço desculpa para vocês, mas acredito que todos viemos aqui ouvir o Carlos e não fazer uma consulta com ele pessoal. Acredito que todo mundo aqui escuta os áudios dele. Então, nas últimas semanas, no grupo que eu participo, que é o grupo do Rodolfo, foi colocado lá do vídeo 170 ao 256, onde esclarece basicamente todas as perguntas que foram feitas aqui agora, com exceção da pergunta da Adelaide, que já falou 3 vezes, né, fazendo a mesma pergunta relacionada a finanças, né? Então, eu acredito que todo mundo aqui quer ouvir as experiências do Carlos Henrique, né? Todo mundo tem perguntas? Nós temos, ele sabe. Eu peço desculpa, de verdade, eu sou uma pessoa muito sincera, tá bom? Eu vim aqui com toda a gratidão do mundo, tá bom? Sou uma pessoa sincera mesmo, tanto que ele sabe disso. E eu gostaria muito que ele falasse um pouco para mim sobre ELIAP, a questão do projeto Ideodara, que você falou que foram escolhidas algumas pessoas e que algumas pessoas que tinham sido escolhidas, elas não tinham ainda total consciência do fato. Aí eu gostaria de saber se todo mundo já está ciente e como que vai acontecer essa questão do projeto Ideodara com os 7 anos, que acho que foi aquilo que a moça tentou falar dos 27 anos, que são 7 anos que as pessoas vão estar nas arcas. Tá bom? Desculpa se eu falei demais e eu peço desculpa a todos vocês, tá bom? Bom, as pessoas, né, do projeto Ideodara são pessoas que foram escolhidas, né, para poder visitar outros mundos, para que elas também contribuíssem com a evolução, porém não desse nosso mundo, entendeu?
Então, quando essas pessoas foram escolhidas, elas foram levadas em outros planetas, que inclusive foram planetas que eu nem tive a oportunidade de conhecer. Em outras ocasiões, elas foram em planetas que eu também já estive, só que isso é para servir de testemunho. Em relação às arcas, né, que são as cidadelas que estão posicionadas,